Pessoal, boa noite. Novamente eu vou recomeçar essa live pela segunda vez, porque mais uma vez eu tive um problema de conexão e perdi o vídeo que eu estava gravando. Mas vamos lá, né? Isso faz parte. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, tá? A respeito desta live aqui. Essa live eu tô fazendo por um único motivo, tá? Eu fiz uma live anterior a essa, onde o assunto que eu abordei foi a respeito de adultério e traição, tá? Em resumo, nesta minha live anterior a essa, o que eu estava falando a respeito de adultério e traição? Eu estava pontuando o quão nocivo, quão destrutivo é o ato do adultério e da traição. Eu estava pontuando de uma forma bem clara que não existe justificativa aceitável para um adultério e para uma traição. Isso é uma decisão. Geralmente uma pessoa que escolhe, decide adulterar, trair, a pessoa que ela um dia disse amar, que ela escolheu dividir uma vida, essa pessoa é simplesmente uma pessoa sem vergonha, uma pessoa com um mau caráter, uma pessoa que não tem escrúpulos. Porque uma pessoa que de fato ama o seu cônjuge, o seu parceiro, independente se tá dentro, tem uma discussão, uma desavença entre o casal, essa pessoa não vai sair adulterando, traindo, né? Então, nessa live, basicamente, o que eu abordava? A nocividade do adultério, da traição, e recomendava que as pessoas resolvessem seus problemas conjugais como adultos, de maneira sóbria, racional, orando, dialogando um com o outro. Pô, não tá feliz no relacionamento? Vai lá, dialoga, conversa, né? Resolve como adulto. Ninguém precisa baixar o nível, ninguém precisa se expor a esse tipo de ato, adulterar, trair, porque não tá mais feliz no relacionamento, né? Mas enfim, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, é a minha live anterior a essa aqui. Mas eu estou fazendo essa live por quê? Porque um senhor fez um comentário na minha live anterior que me chamou a atenção. Infelizmente ele excluiu o comentário dele. Infelizmente, porque eu respondi o comentário dele, né? Eu gostaria que ele tivesse deixado o comentário dele lá, mas infelizmente ele, depois que eu repliquei ele excluiu o comentário dele. Mas eu vou falar sobre o comentário dele. Sabe por quê? Porque no comentário dele ele não refutou a minha live. Ele simplesmente escreveu assim: adultério é pecado, furar o corpo, o nariz é pecado, tatuagem é pecado, porque somos templos do Espírito Santo de Deus. Esse senhor em questão, ele teve a audácia de comparar o ato do adultério com fazer uma tatuagem, colocar um piercing. Bom, mas é óbvio que ele falou isso porque eu tenho piercing, eu tenho tatuagem, mas tô nem aí. Mas eu quero deixar esclarecido isso, e principalmente para quem é cristão, religioso, que ainda tá preso nessa ignorância, né? Eu vou falar sobre isso de uma forma bem clara, né? E eu espero que as pessoas entendam o que eu vou falar, que sejam minimamente inteligentes para entender o recado, tá? Para começo de conversa, um questionamento: desde quando uma pessoa que tem tatuagem, que tem piercing, desde quando uma tatuagem, um piercing, impede a pessoa de exercer o mandamento? Qual é o mandamento? Que Deus deixou? Amar o próximo. O que é amar o próximo? É dar o devido respeito a ele. Amar o próximo é você viver a sua vida de uma forma sóbria, racional, honesta, digna. Porque obviamente você escolhendo viver a sua vida de forma sóbria, racional, exercendo o autodomínio, você não vai sair agindo como um animal desenfreado, fazendo mal para todo mundo. Isso é óbvio. Aí eu questiono vocês: desde quando ter um piercing, uma tatuagem, impede a pessoa de viver de maneira sóbria, racional? Desde quando um piercing e uma tatuagem definem o caráter de alguém? Eu tenho certeza que outras pessoas como eu conhecem milhares de outras pessoas que não têm um piercing, não têm uma tatuagem, e são pedófilos, são estupradores, são assassinos, são roubadores, são desonestos, são adúlteros, são traidores. Isso que eu tô falando pra vocês são atos.
Atos que evidenciam o quê? Um mau caratismo de uma pessoa. Que entregam o caráter, o mau caráter da pessoa. Mas é sério que vocês vão querer comparar um ato de adultério, de traição, de pedofilia, de estupro com uma pessoa que faz uma tatuagem? A ignorância é tanta assim? Aí a pessoa vem dizer pra mim que tatuagem é pecado. Por piercing é pecado. E geralmente essas pessoas ignorantes, são pessoas ignorantes. Geralmente essas pessoas ignorantes, elas gostam de usar passagens inclusive do Velho Testamento, de uma Bíblia. Principalmente uma parte de Levíticos, que fala lá de não sei o que, de mortos, tal, não sei o que. Aí você vai perguntar para essas pessoas com base em Jesus, porque geralmente essas pessoas que leem uma Bíblia, elas curtem Jesus, né? Aí você pergunta assim para a pessoa, aonde cita numa Bíblia alguma passagem onde Jesus faz algum discurso contra pessoas que têm uma tatuagem e um piercing? Aonde Jesus pregou algum sermão dizendo que fazer tatuagem ou colocar um piercing é pecado? Quem souber, por favor, capítulo e verso de Jesus fazendo tal discurso. Mas eu já li na Bíblia Jesus discursando lá que só do homem, por exemplo, cobiçar uma mulher, ele já tá pecando. E qual homem aí, ó, me assistindo, que nunca deu uma olhadinha pra mulher do outro lá e deu uma cobiçadinha? Aquelas atrizes, pornografia. É sério? E quer vir falar de tatuagem, de piercing e dizer que é pecado? E desde quando, é como eu já pontuei, desde quando ter uma tatuagem, ter um piercing impede a pessoa de viver a vida dela de maneira sóbria, racional, dando o devido respeito ao outro? Desde quando? Vocês sabem me dizer? Pois é. Mas vocês querem falar de Bíblia? Agora eu falo pra vocês, religiosos, hipócritas, ignorantes. Vocês querem falar de Bíblia comigo e dizer que tatuagem e piercing é pecado? Faz uma gentileza, abrem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 2, o verso 9. E lá diz claramente assim que fazer acepção de pessoas, quem faz acepção de pessoas, comete pecado. Quer falar de pecado comigo? Tem uma parte em Zacarias, no capítulo 8, salvo eu, que diz que só de pensar mal no próprio coração contra o próximo, vocês já aborrecem ao Senhor. Diz também em Salmos que difamar o próximo é abominável. Diz em Provérbios, no capítulo 6, que semear contenda entre irmãos é abominável a Deus. Mentira é abominável. Mas eu não leio nada sobre tatuagem e piercing de uma forma bem clara que isso é abominável a Deus. Até porque, é como eu já pontuei, o fato de uma pessoa ter um piercing, uma tatuagem, isso não significa que ela seja mau caráter. Isso não significa que ela seja uma pessoa adúltera, promíscua, desonesta, roubadora, né? Então, antes de vocês quererem comparar adultério com fazer uma tatuagem piercing, bota a mão na consciência. Sejam minimamente inteligentes e reflitam um pouquinho antes de abrir a boca para sair falando esse tipo de coisa. Jesus, o Jesus que vocês dizem tanto amar, que cita numa Bíblia, em nenhum momento ele estava preocupado com a aparência dos homens. No livro de Mateus, Marcos e Lucas, inclusive, existem passagens que diz claramente, inclusive os fariseus confessam, que Jesus não se atentava nem considerava a aparência dos homens. Diz em João que Jesus, ele não julgava ninguém segundo a carne, tampouco segundo a aparência. E aí? Mas vocês querem ser melhor que Jesus, vocês acham que vocês são top da galáxias.
Vocês acham que vocês estão na posição de apontar alguém que tem uma tatuagem, um piercing e dizer que a pessoa vai pro inferno. Mas eu já acho uma graça a pessoa ficar condenando alguém ao inferno. Imagina condenando uma pessoa só porque ela tem um piercing e uma tatuagem. Que, diga-se de passagem, muitas vezes não sai nem do bolso de vocês o dinheiro. A tatuagem não é no corpo de vocês, o piercing não está sendo furado no corpo de vocês, o dinheiro não está saindo da conta bancária de vocês, mas vocês estão incomodados com a pessoa que tá fazendo tatuagem, tá fazendo piercing. E sabe o que eu acho? Eu acho, aí é bem axiologia minha, eu acho que essas pessoas que ficam reparando na tatuagem alheia, no piercing alheio e se incomodam, eu acho que são pessoas que morrem de vontade de ter uma tatuagem, um piercing. Mas elas são covardes, elas têm medo. Medo do julgamento alheio, elas têm medo do pastor, da mãe, do pai, sei lá mais de quem. Elas têm medo de ir pro inferno por causa de um piercing, de uma tatuagem. Mas eu acho engraçado que essas pessoas se incomodam com o piercing, com uma tatuagem, mas elas não se incomodam de adulterar, de trair, de mentir, de serem desonestas. Elas não se incomodam de ludibriar, de ficar transferindo uma mentira. Elas não se incomodam de ficar semeando contenda entre irmãos. Elas não se incomodam de ficar difamando as outras pessoas por aí. Nossa, eu acho isso engraçado. Sabe, esse meio religioso é nojento. É nojento. Se vocês pararem para analisar Jesus, tô falando do Jesus da Bíblia que vocês leem aí, vocês cristãos religiosos. Ele ia na contramão dos religiosos. Em Lucas 12, ele pontua claramente: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 18 tem uma parábola tão linda que fala lá da parábola do fariseu e do publicano, onde ele pontua de forma bem clara o descontentamento com relação ao comportamento do fariseu, que se achava superior ao publicano só porque ele praticava aqueles rudimentos inúteis ensinados para ele dentro de uma tradição religiosa. Aí a gente vê aí em pleno século XXI um bando de gente que se autorrotula, auto-intitula cristã, pentecostal, evangélica, servo de Deus é de matar. Servo de Deus, um Deus que não quer servo. Um Deus que diz que não é servido por homens, mas as pessoas falam que são servas dele. Ok. Mas a gente vê um bando de gente dizendo que é serva de Deus, que é isso, que é aquilo, escambau todo, agindo totalmente contrário ao Jesus que elas dizem amar, louvar, seguir, adorar. Vai entender. Eu não entendo, vocês entendem? Mas sabe por que eu tô dizendo isso de coração pra vocês? Porque um dia eu fui essa pessoa hipócrita. Um dia eu fui essa pessoa. Gente, eu já pertenci a uma instituição religiosa. Sabe qual instituição religiosa? Uma das que eu permaneci mais tempo? Eu vou falar o nome. Congregação Cristã no Brasil. Sabe aquela igrejinha do véu? Aquela igrejinha onde as mulheres não têm nem voz? Sabe? Eu já pertenci à Congregação Cristã no Brasil, gente. E olha, que lixo. Que lixo. Que opressão. Que opressão. Sempre a mesma ladainha sendo pregada. Não só dentro da congregação, mas de todas as outras instituições religiosas. Eu já cansei de falar isso. Sabe o que o sistema religioso, as instituições religiosas fazem com as pessoas? Elas adoecem as pessoas. Elas tornam as pessoas débeis, fracas. Sabe o que as instituições religiosas fazem com as pessoas? Elas fomentam a ignorância. Elas prendem as pessoas no medo, elas escravizam as pessoas no medo de um inferno. Elas quebram as pernas das pessoas e as impedem de caminhar com as próprias pernas. As instituições religiosas, o sistema religioso te aleja, faz você se tornar um escravo, um paralítico. Vocês acham que aquelas curas que menciona numa Bíblia é física? É sério que vocês veem tudo aquilo físico? Eu conheço pessoas que andam com as duas pernas e que são paralíticas. Não conseguem ter as rédeas da própria vida, elas não caminham com as próprias pernas. Elas sempre estão caminhando pela mente alheia, pelas opiniões dos outros. Elas sequer param para pensar por elas mesmas. Paralíticos.
Eu conheço um monte de gente que enxerga com os dois olhos e são cegos. Eles não enxergam o próximo. Eles não conseguem sequer enxergar o próximo e dar o devido respeito a ele. Elas só se veem. É o ego. Cego, ego, são egóicas. Pessoas que se acham melhores, superiores, que apontam o dedo e falam: fulano vai pro inferno, tatuado vai pro inferno, quem tem piercing vai pro inferno, a mulher usou calça, vai pro inferno e blá blá blá. Cegos. Vêm, mas são cegos. Eu conheço uma par de gente que fala e é muda. Sabe por que é muda? Porque só fala besteira. É muda para falar coisas boas. Não fala coisas boas, não fala coisas edificantes, não fala coisas que estimulam o raciocínio alheio. Só fala merda, só fala asneira. Quando abre a boca é só para condenar, é só para ficar difamando esse, aquele. São mudas de boas palavras. Tem uma parábola que fala da cura de um hidrópico. Não sei se alguém já leu aí na Bíblia. Sabe, vocês já pesquisaram a doença da hidropsia? Não sei se assim se fala. Essa doença em si, se vocês forem pesquisar, é uma doença que ela incha o corpo, é uma doença que ela incha as partes do corpo e tal. Aquilo é uma parábola para ser discernida. Aquilo significa que aquela cura que Jesus estava realizando se tratava de uma pessoa inchada, carnuda, uma pessoa cheia de si. Sabe o que Jesus fazia? Sabe qual é a cura que Jesus curava? Que ele realizava? Cura também significa auxílio. Para quem não sabe, a palavra cura também significa auxílio, esclarecimento. É essa cura que Jesus realizava nas pessoas. Ele recomendava a consciência das pessoas. Ele transferia palavras que faziam as pessoas pensar, raciocinar por si só. Por si só. Até porque, sejam inteligentes, minimamente inteligentes. O fato de uma pessoa ter saúde física não significa que essa pessoa tenha um bom caráter. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa sã, seja uma pessoa bem intencionada, né? Eu conheço uma parte de gente que tem uma saúde física impecável, mas que tem uma mente podre, intenções ruins. Tem pernas, andam, tem mãos, tem olhos, tem boca, tem uma saúde perfeita. E estão usando dessa saúde perfeita para cometer as piores atrocidades que vocês podem imaginar nessa vida, inclusive com crianças. Então, e aí? Mas o povo que é doutrinado num sistema religioso, que vai para uma instituição religiosa, esses líderes, esses pastores que estão à frente desse povo, eles só sabem falar de cura física. Eles só sabem ensinar a hipocrisia, fomentar a hipocrisia. Eles só sabem falar de aparência e sustentar uma aparência, uma falsa aparência de santidade. Eles só sabem falar de dízimo, de dinheiro. Você não vê um líder religioso, um pastor, recomendando a consciência das pessoas para que elas vivam a vida delas de maneira sóbria, racional, dando o devido respeito uns aos outros, inclusive respeitando aqueles que eles julgam não ter valor, como por exemplo um tatuado, uma pessoa que tem piercing, um homossexual, não é verdade? O erro das instituições religiosas já começa, sabe aonde? Na divisão. Na divisão. Se dizem que é só um Deus, e cita, né, numa Bíblia lá, um Deus que é Pai de todos, sobre todos, por todos, em todos. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 6, para quem quiser ler. Por que existem N instituições religiosas? Diz lá em Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, que a doutrina que se conforma com Deus é segundo a piedade. Então, por que tem várias religiões e cada uma prega a sua doutrina? E diz que ela é a certa. Por quê?
Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, já diz, porque são homens corruptos de entendimento, desprovidos de um bom entendimento, são homens ignorantes, gananciosos, fariseus, hipócritas, né? E aí? Mas tem quem defenda suas placas, tem quem defenda sua religião com unhas e dentes, e tá dizendo que ama Jesus, que serve Jesus, serve a Deus, né? Tem gente, as pessoas, por exemplo, me veem de tatuagem, de piercing, e falam assim, por exemplo, até que eu não sou mulher adequada para o meu esposo, né? Porque meu esposo, ele vem, né, de uma família religiosa, meu esposo também já foi pertencente ao sistema religioso, ainda ele vai para a igreja, gente. Aí as pessoas acham que eu sou inadequada para ele. Aí algumas dessas pessoas aí das bandas do meu esposo, sabe o que elas fazem? Elas saem me difamando, me caluniando, falando mentiras ao meu respeito. E estão lá pregando dentro da Assembleia de Deus. Estão fazendo estudo bíblico. Estão subindo em cima de um púlpito. Mas não sabem sequer dar o devido respeito a mim como pessoa. Já viu isso? Tem coerência? Tem coerência? Tem grupos aqui no Face que eu fazia parte, grupos cristãos, essas coisas e tal, que eu colocava minhas reflexões no grupo e aí vinham líderes religiosos, pastores, e eles me ofendiam. Me chamavam de puta, de vagabunda. Pastor com 30 anos de teologia nas costas. E aí? Estão falando de Deus, de Jesus. Não tinham um piercing, não tinham uma tatuagem. Aí vocês vão me dizer que o quê? O comportamento deles é adequado? Sério? Então, hipocrisia. Hipocrisia. Mas assim, eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu tô me lixando pra quem tá indo pra uma instituição religiosa. E quando eu falo que eu tô me lixando, é no sentido de que eu não tenho nada a ver com isso. Como eu já cansei de falar em tantas lives minhas, pessoas têm que saber por que vão, o que estão fazendo dentro de uma religião, dentro do sistema religioso. Agora, na boa, você ficar transferindo a sua ignorância para as outras pessoas, você se achar melhor porque você está colocando seu popozinho num banco de domingo, dando glória a Deus, aleluia. Você se achar melhor que alguém porque você não tem um piercing, uma tatuagem. Ah, fala sério, se toca. Se toca. Porque nem o Deus, nem o Jesus que vocês religiosos hipócritas dizem amar e servir, estava se importando com a aparência dos homens. Se vocês quiserem, eu dou capítulo e verso para vocês numa Bíblia, porque eu também leio a Bíblia. Pro azar de alguns. Pro azar de alguns. Porque as pessoas olham pra minha cara e acham que eu não leio a Bíblia, né? Eu leio. Eu não lia antes. Quando eu ia pra uma instituição religiosa, inclusive pra congregação, eu não lia. Sabe por quê? Porque a gente não é instruído a ler. Porque eles ensinam que só os ungidos de Deus recebem a palavra. Que nós não precisamos entender, estudar, examinar, não. Que nós temos que ficar comendo da boca dos outros. Ou seja, eles ensinam vocês a serem incapazes. Eles alejam vocês. E esse Jesus que vocês tanto falam, ele veio justamente para ensinar vocês a andar com a própria perna. Esse Jesus que vocês tanto dizem amar, a finalidade dele era recomendar os homens a viver a própria vida, mas de uma forma consciente, honesta, exercendo o autodomínio. Ponto. Só isso. O que foge disso, todas essas regras, essas doutrinas que vocês veem por aí sendo pregadas, ensinadas, principalmente atrelado à aparência física, isso é invencionice. Invencionice de homens. Mas se vocês querem seguir toda essa ladainha, se vocês querem se moldar num sistema religioso, numa instituição religiosa, problema de vocês. Desde que vocês não fiquem enchendo o saco das pessoas que não querem entrar no mesmo molde que vocês. Olha que simples. Isso se chama respeito.
Respeito. Ah, eu sou da congregação, fulano não é. Problema seu que é da congregação. Respeita o fulano que não é. Ah, eu sou da assembleia, mas fulano não vai na assembleia. Problema seu que vai na assembleia. Respeite o fulano que não quer ir na assembleia. Ah, mas eu sou da Universal e fulano é ateu. Problema seu que você tá na Universal. Respeite o ateu. Inclusive tem ateus, ó, pra vocês. Vocês estão de parabéns, pelo menos a maioria. Porque vocês, eu vou falar pra vocês, eu converso com muito ateu. E olha, eles dão um banho nesses cristãos, nesses religiosos. Porque os ateus, pelo menos, eles se dispõem a pensar, a raciocinar, por si só. Não com a mente do pastor, do diácono, do presbítero, do líder, do pai espiritual. Porque vocês precisam de líder, de pastor, de pai espiritual, sei lá mais o que, né? Pois é. Então é assim, né? Comecem a pensar antes de falar. E quando vocês pensarem novamente em abrir a boca de vocês para falar de tatuagem, de piercing de alguém, fica aí a pergunta. Ter um piercing, ter uma tatuagem, impede a pessoa de exercer o mandamento? O amor, o respeito ao próximo? Impede? Se você quiser usar Jesus, aí você pensa se Jesus estava preocupado se a pessoa estava com piercing, com uma tatuagem, ou se ele estava preocupado com o coração, com o caráter, com a índole das pessoas. Eu oriento vocês de coração, principalmente vocês que são cristãos, que se dizem cristãos, religiosos, que frequentam templos, um sistema religioso. Eu recomendo vocês que comecem a pensar um pouquinho por si só. Comecem a refletir, a raciocinar um pouquinho mais. Ao invés de ficar só repetindo esses bordões que vocês aprendem dentro do sistema religioso. Esses bordões que pastor, cooperador, ancião e sei lá mais o raio que o parta fica ensinando vocês. E se vocês abrem a boca para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, poxa! Então, sinceramente, comece a se atentar nele. Nele. Tem gente que fala assim, tanto de Paulo, né? Tem gente que fala de Paulo, adora Paulo, Paulo. Pega as cartas paulinas, faz uma miséria com aquelas cartas. Não discerne nem vírgula daquilo, mas tá aí, falando. Copia versinhos isolados lá e põe lá pra atacar as pessoas. Pô, mas na boa, esquece, você que fala que ama Jesus, esquece Paulo. Esquece a cambada toda lá. Foca em Jesus, meu filho. Foca em Jesus. Você quer Jesus? Você gosta de Jesus? Você ama Jesus? Então foca em Jesus. Você vai ver que Jesus... você vai ver que Jesus não ficava falando de tatuagem, de piercing. Jesus não ficava falando de vestimenta. Jesus não ficou falando que as mulheres não podiam usar calça. Jesus não ficou mandando ninguém ficar botando véu. Jesus não falou que ninguém tinha que aprender a tocar instrumento, ficar berrando, gritando, rodopiando. Jesus disse assim, tá citado acho que lá em Mateus 20. Em João também, alguma parte de João, ele disse que não veio nem para ser servido. Como é que vocês abrem a boca para falar que está servindo Jesus, se o próprio Jesus disse que não veio nem para ser servido? Mas ele veio para ensinar-nos a servir uns aos outros. E sabe o que significa a palavra servir? Não é ser capacho. Servir o próximo não é ser capacho dele. Servir ao próximo é você dividir o que você tem de melhor com o outro. É você ofertar ao outro palavras sãs. É estimular o outro a pensar, a raciocinar. É você recomendar que o outro viva a vida dele de uma maneira digna, exercendo um autodomínio. Só isso. Isso é servir um ao outro. Isso é prestar auxílio, isso é salvar. Quando fala que Jesus veio salvar, a palavra salvar, gente, vai lá num dicionário. Dicionário existe para ser usado. A palavra salvar tem por sinônimos as palavras apoiar, auxiliar, ajudar, esclarecer. Então quando diz que Jesus veio salvar, não é desse inferno que vocês aprenderam no sistema religioso, não. Significa que ele veio auxiliar os homens, recomendar a consciência dos homens, instruí-los a isso, a viver a própria vida de maneira digna, honesta, exercendo um autodomínio. Porque é como eu canso de falar e eu vou tornar a repetir.
o mundo é a merda que é, está o caos que está, porque o homem não exerce o autodomínio. Porque as pessoas estão vivendo assim, ó, pá, do jeito que querem, sem pensar na consequência dos próprios atos. É por falta de autodomínio que tem criança sendo estuprada, tem mulher sendo violentada, pai de família sendo assassinado. É por falta do autodomínio que está acontecendo toda essa zona. É pela ganância, é pela falta do autodomínio que existem as guerras. Pessoas que não param para pensar no outro, nas consequências dos próprios atos. Eu tô falando alguma coisa aqui do outro mundo para vocês? Eu tô falando alguma língua estranha aqui que vocês não conseguem me entender? Ah, não. Mas vocês religiosos, cristãos, evangélicos, pentecostais, sabe o que vocês querem? Aleluia, labachura, glória a Deus, calamanaia, não sei o que, reteter, e arrepiar, e chorar. É isso que vocês querem. Vocês querem um Deus que põe papel de baixo em cima, que eu vou abrir a porta, que eu vou não sei o que, quantos dias fazer não sei o que. Vocês só querem coisa fútil, vocês só querem coisa financeira, material. Vocês só querem que Deus arrume marido pra vocês. Vocês só querem coisa pequena, que em nada vai colaborar com a mudança desse mundo. Agora, exercer o autodomínio, sim. Isso vai mudar muita coisa. Se cada um começar a policiar-se a si mesmo, se cada pessoa começar a policiar-se a si mesmo e exercer o autodomínio, se cada pessoa viver em constante vigilância, e vigilância primeiramente de si mesmo, pô, as coisas vão mudar. A gente não vai ver tantas pessoas aí sendo movidas pelos seus instintos animalescos. A gente não vai ver mais crianças sendo estupradas, abusadas. A gente não vai ver mais maridos agredindo as suas esposas. E não falo só fisicamente. Tem aqueles maridos que são grotescos, escrotos, que violentam as suas mulheres com palavreado, com linguajar. E vice-versa, porque tem mulher também que faz isso. E quem tá falando pra vocês aqui é uma pessoa que, já fez tudo isso aí. Já agrediu fisicamente, verbalmente as outras pessoas. Eu me conheço. Por isso que hoje eu vivo em constante vigilância. Eu me vigio. Porque eu sei que está em mim decidir o que fazer. Assim como está em vocês. Muitas pessoas falam assim, né? Ah, porque Deus vai transformar fulano, Deus vai transformar ciclano, porque tá esperando Deus mudar sei lá mais o que. A mudança é uma decisão individual de cada um. Decida mudar. A gente tem, eu costumo dizer que é um sininho dentro de nós que nos acusa quando nós não estamos agindo legal. A gente sabe, lá no fundo a gente sabe que a gente não tá agindo legal. A gente sabe os pensamentos que nós temos. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. É igual, eu já vi, uma vez eu tava assistindo uma matéria que falava de um estuprador lá, né? E na entrevista pro repórter, esse estuprador falava assim, que ele não sabia o que ele tava fazendo e tal, não sei o quê. Mas aí você vê o conteúdo da reportagem e você vê que ele arquitetou aquele estupro, aquela violência contra a criança. E ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele arquitetou o crime. Ele premeditou. Não sabia o que estava fazendo? Ele fez questão de esconder. Não sabia o que estava fazendo? É igual essa cambada que comete adultério, traição. Por que esconde? Porque sabe que é errado. Sabe que vai ferir o outro. Sabe que não é alguma coisa legal. O problema do homem é que ele engana-se a si mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que fala disso. Para tomar cuidado para não viver enganando-se a si mesmo. Com falsos discursos. É o que eu canso de falar. Tem uma cambada de gente aí na rede social que fala de Deus, de Jesus, de amor ao próximo. Que não é vírgula do que fala. Que tá adulterando, que tá fazendo um monte de merda, que tá violentando muitas vezes os próprios filhos dentro de casa. E tá aí com um perfilzinho cristão.
evangélico. Aí depois, quando as bombas estouram, nossa, fulano, se viu ciclano não sei o quê? Então, mas se fulano ciclano tivesse se vigiando, se auto-julgando, se vigiando, né, os próprios pensamentos, se fulano tivesse focado em exercer o autodomínio, não tinha feito merda. Não tinha. Então assim, parem para pensar no que eu tô falando. E por favor, antes de abrir a boca para criticar o que está ouvindo, pelo menos reflitam sobre o que estão ouvindo. E se quiserem criticar, critiquem de uma forma inteligente, com argumentos, pelo menos que se dê para aproveitar. Porque esses bordões de que tatuagem é pecado, piercing é pecado, pô, pelo amor de Deus, gente. Isso nem cola mais, né? A não ser para essas pessoas que têm medo de inferno, medo de Deus, que, nossa, pelo amor de Deus, fala sério. Vocês estão falando com a pessoa errada. Vocês estão falando com a pessoa errada. Tá bom? Fica aí para vocês essa live de reflexão. E novamente eu agradeço. Eu agradeço quem participa, quem comenta. Gostaria muito que as pessoas que comentassem, por mais que eu replique o seu comentário, por favor, deixe seu comentário, não exclui não. Deixe para que as pessoas, as demais, leiam tanto as suas palavras quanto as minhas e deixe que os demais julguem o que vão ler. Dentro do respeito, todo diálogo é válido dentro do respeito. Assim as pessoas têm a opção de julgar o que elas estão lendo e de escolher o que elas querem para elas. Tá bom? Agradeço a quem ficou aqui me assistindo e desejo uma boa noite para vocês.